Bem-vindos a mais um Café com Aspas. Hoje um Café com Aspas com um tema muito especial, muito caro para as participantes, né? Que o tema é a história dos quadrinhos, também uma história de mulheres, né? Para falar sobre esse tema, a gente tem aqui a Kátia Ana, que é quadrinista, membro da Aspas, pesquisadora. Nós temos a Nathalie, pesquisadora também, que inclusive trabalha na dissertação dela com mulheres quadrinistas e mulheres negras. E a Valéria Fernandes da Silva, pesquisadora de quadrinhos, né, que todo mundo já conhece ela aqui do Café com Aspas, ela participou de vários programas. E a gente hoje vai começar, então, falando disso, da questão da memória das mulheres, né? Uma memória que a história dos quadrinhos ela tem durante muito tempo negado, né? Afinal de contas, a gente tem mulheres produzindo quadrinhos desde quando? Onde elas estão, onde elas estavam e por que só recentemente a gente tem ouvido falar dessas mulheres, né? Muitas delas que ficaram durante anos produzindo um material de excelente qualidade, um material conhecido e popular, e que muitas vezes a gente nem sabia que era uma mulher produzindo. Então, para começar esse debate, eu vou pedir aí a Valéria Fernandes. Valéria, e aí? Onde é que estavam essas mulheres que estavam produzindo quadrinhos e muita gente não sabia que elas estavam lá? Olha, você tem mulheres quadrinistas desde pelo menos o início dos quadrinhos, final do século XIX. A questão toda é o que essas mulheres estavam fazendo, que tipo de quadrinho elas faziam, e também como você vai ter o registro historiográfico dos quadrinhos. Então, se a gente pensa, por exemplo, em quem produz a história das histórias em quadrinho no Ocidente, normalmente são homens que vão falar dos quadrinhos que eles, homens, consideram importantes e consideram que valem a pena serem lidos. E muitas vezes partem do pressuposto da inexistência das mulheres, né? Assim, quando a gente pensa como historiadora, né? Você criou uma ideia, que é uma ideia muito cara a determinados grupos, inclusive grupos de militância, de que a história das mulheres é uma história de evolução, de um pior para um melhor. Então, de que você tinha uma situação em que você não tinha direitos, que você não participava de atividade alguma, e que ao longo, principalmente do século XX, você teve toda uma trajetória de lutas que possibilitaram que as mulheres hoje tivessem direitos. Quando a gente vê que basta olhar globalmente os vários espaços para ver como é que essa coisa é precária e inexistente. Então, por exemplo, se a gente pega o livro da Trina Robbins, e ele os livros da Robbins são, para mim, o principal cartão de visita para quem quer estudar essa história das mulheres quadrinistas nos Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, uma intensa participação das mulheres até a Segunda Guerra Mundial. E depois uma invisibilização dessas mulheres quadrinistas. Então, elas estavam lá, e durante a guerra estavam lá ocupando os lugares que os homens tiveram que deixar vagos para irem para a guerra, ou para outras atividades ligadas à situação da guerra mesmo. E depois que esses homens voltaram, essas mulheres elas foram convidadas a ir embora. Assim como se abriu mão das leitoras mulheres, das mulheres que liam quadrinhos, porque todo mundo lia quadrinhos. E homens e mulheres produziam quadrinhos. Isso é muito importante de ser frisado. E eu não estou falando de Japão. Eu não fui para o Japão, que é uma outra história. A gente está falando, estou falando principalmente dos Estados Unidos. Isso vale também para a Europa, para a França, para a Itália, com certeza. E pegando o gancho com a Valéria, é bom a gente saber, sim, entender que as mulheres são leitoras de quadrinhos desde o início, porque o quadrinho era publicado principalmente nos jornais. Na verdade, era publicado nos jornais, e o jornal era uma leitura de acesso para todas as pessoas da família. Então, é uma leitura familiar. Então, você tem lá quadrinhos que eram lidos pelos homens da casa, pelos meninos da casa e pelas meninas da casa também. Tá? Essa coisa de você produzir quadrinhos para um grupo específico, ou para meninas, ou para meninos, ou para adultos, é uma coisa posterior. Quando os quadrinhos eram publicados em jornais e todo mundo tinha acesso a eles. Então, você tinha meninas que liam. É difícil, é quase impossível quantificar, mas o número de leitoras era um número de leitoras relativamente expressivo. Tanto que, e aí vamos falar, por exemplo, uma realidade da França, por exemplo,
Você vai ter, na França, a publicação de revistas em quadrinhos para meninas, como a Filete, que era uma revista que era produzida para meninas, com conteúdo para meninas. Então, você tinha quadrinhos, tinha dicas de costura, tinha brincadeiras para meninas, tinha historinhas, né? Você tinha uma publicação voltada para o público infantil no início, bem no início do século XIX, e o público feminino. Então, quer dizer, você tem uma demanda por esse tipo de material, né? O Brasil também não fica para trás, né? As publicações, a partir de 1905 no Brasil, várias publicações infantis, né? O Tico Tico, depois, posteriormente, outras vão aparecer aí. Tem quadrinhos que são quadrinhos produzidos para meninas. Inclusive, a gente tem quadrinistas. Na década de 30, você tem nessas revistas infantis, muitas mulheres já estão produzindo quadrinhos. Muitas vezes não assinando o seu nome, mas elas estão produzindo ali. E essas mulheres, a gente tem pouca coisa ou quase nada sobre elas. Então, Brasil, Estados Unidos, França, falando aí como a Valéria está deixando claro, dos países ocidentais, nós temos as mulheres produzindo, nós temos as mulheres lendo quadrinhos, mas é como se não tivesse. É como se não tivesse. E havia consciência do mercado editorial de que essas mulheres buscavam esse material justamente porque havia um nicho de produção para isso, né? Depois, nos anos 50, a gente tem aqueles romances em quadrinhos que eram feitos para adolescentes dona de casa. Então, a consciência de que a mulher é uma leitora em potencial sempre existiu. Mas uma resistência muito grande em querer admitir ela como produtora também sempre existiu. Acho que logo no começo a gente estava conversando, né, sobre essa robusta enciclopédia, né, que é uma enciclopédia muito grande, pesadinha, é do Goida, e o André, eu não sei se tem que pronunciar o segundo nome, gente, eu acho que é Kleinert, alguma coisa assim. E já é uma enciclopédia que já vai buscar incluir mais nomes de quadrinistas, né, que eles conseguiram captar, mas ainda assim eles se queixaram da dificuldade de achar mulheres quadrinistas. Creio eu, né, que é muito pelo que a gente falou, porque pelo que a Natânia falou, né, sobre as produções que não foram assinadas por mulheres, porque elas estavam numa situação de não poder assinar, né? Era um mercado voltado, né, era um mercado dominado pelos homens, né? E aí, em dado momento, ele fala que é muito difícil encontrar mulheres quadrinistas, principalmente na Itália, né? E aí ele está falando sobre uma quadrinista chamada Lina, né? E eu achei interessante, até grifei essa parte, pesquisadores como eles não conseguiram achar, por que isso? Porque essas mulheres não puderam assinar suas obras, ou porque as obras não ganham visibilidade, porque pesquisas são feitas por homens, né, homens brancos, ocidentais. Então, eu começo a me perguntar o porquê, né, dessas mulheres não estarem aqui na lista. Inclusive, a Jack Ormes, né, que a Natânia pesquisou, né, ela não aparece nessa lista, embora ela seja uma mulher com a importância que ela tem na história das mulheres, né, quadrinistas, a primeira mulher negra a publicar num quadrinho, né, publicar num jornal, né, o seu quadrinho, um jornal sindicalizado, o Pittsburgh Courier, se não me engano. Então, mas a própria Ormes, ela não aparece nessa listagem. Kátia, você como quadrinista, assim, como mulher, como quadrinista, de uma forma geral, esse ocultamento para você, que sensação te passa, o que você acha sobre ele, e o que você acha que a gente, hoje, a posição, de forma geral, tanto dos leitores quanto da indústria com relação à mulher, está mudando? Eu só fui ter um pouco de consciência a respeito dessa nossa trajetória nos quadrinhos e desse apagamento foi justamente no período que eu comecei a produzir quadrinhos de fato, lá por volta de 2011, e então
colocando meu trabalho online, eu entrei em contato com outras pessoas de outros lugares, e aí eu conheci o Leit's Comics, que foi um site que ele durou um período, e as meninas que organizaram, elas fizeram outras iniciativas nesse sentido de relembrar, ao mesmo tempo de mostrar que existem mulheres produzindo hoje, de tentar fazer um resgate histórico desses nomes que foram apagados ao longo do tempo. Então, nesse início, eu acompanhei muito o site, e eu acho que quando você percebe que nesse mercado você teve mulheres produzindo, dá um certo conforto, porque quando a gente, pelo menos quando eu comecei a produzir, você já tem aquela sensação, a síndrome do impostor, né? Nossa, será que o meu trabalho é quadrinho suficiente para eu divulgar? Será que o meu trabalho eu posso chamar o que eu faço de quadrinhos? Porque tem aquilo, você está entrando, pelo menos como foi no meu caso, você está entrando no mercado novo, e você vê muitos rostos masculinos, e você começa a ter a impressão de que aquele lugar não te pertence, e aí quando você vai percebendo que não é bem assim, que aqueles caras, eles estão visíveis porque eles estão nos holofotes, mas se você tiver um olhar cuidadoso, você percebe que tem mulheres produzindo, que não são só eles, né? Eu acho que isso dá, inclusive, alimenta um pouco mais a coragem de mostrar mais o seu trabalho. Então, nesse início, que eu acho que para todo mundo a gente tem medo de mostrar o que está produzindo, mas eu acho que começar a saber mais sobre a história das mulheres nos quadrinhos ajudou muito. Hoje, assim, eu acho que a gente, por conta até mesmo de tecnologicamente a gente ter mais possibilidades de sermos editoras de nós mesmas, eu não sei se o devido reconhecimento está sendo dado, sabe? A gente hoje tem uma produção muito grande e diversa feminina, mas eu não sei se elas estão tendo o devido destaque. Desculpa, hoje eu tô. Se eu falei muito rápido. Não, não, tá tranquilo, tá ótimo, tá Tá. perfeito. E aí, pegando o gancho, eu tô lembrando aqui a primeira pessoa, né, dentro da indústria dos quadrinhos que vai investir na produção, na autopublicação, vai ser Kleber Teixeira. Kleber Teixeira vai investir na autopublicação e ela vai fazer um sucesso muito grande. E ela faz uma coisa que os homens não tiveram coragem de fazer antes dela. Ela arriscou pegar o produto dela, autopublicar, né, sem uma editora, e ela conseguiu ter um sucesso muito grande. Então, essa questão de autopublicar, que hoje a gente vê muito, principalmente, não só entre as mulheres, entre os homens também, mas as mulheres têm ganhado muito com isso, né? Seja a publicação impressa, através de financiamento, como Catarse, seja através de webtoon, né, de quadrinhos eletrônicos, isso tem aberto um espaço muito grande. A gente tem tido a oportunidade de ter acesso a bons trabalhos que antes a gente não poderia, né? A Nathalie está começando agora, né, Nathalie? Sim, sim. Então, antes eu tinha mais acesso a quadrinhos estrangeiros, eu lia mais mangá, e sempre gostei de desenhar num estilo mais, assim, aquele estilo estadunidense, assim. E quando eu comecei o mestrado, a minha ideia era pesquisar as mulheres nos quadrinhos, né, as quadrinistas, né, mulheres. E aí a minha orientadora olhou para mim e propôs um recorte um pouco mais profundo, né? E aí, por que não mulheres negras nos quadrinhos? As mulheres negras quadrinistas. Eu olhei assim, nossa, a minha mente deu aquela, como é que eu não pensei nisso? E aí foi em busca do trabalho de mulheres negras, né,
quadrinistas aqui no Brasil, que eu acabei descobrindo o mercado, né, nacional. Não que eu não soubesse que estava lá, que estavam produzindo, não que eu não tivesse passado por uma ala dos artistas, mas eu acho que ainda estava tão sintonizada naquela coisa da produção estrangeira que eu não percebia. E aí, quando eu fui e finalmente tive contato com essa produção nacional, eu fiquei encantada. E agora eu não quero mais comprar coisa estrangeira. Agora eu entrei numa outra vibe, agora eu quero ler o que é nacional, entendeu? De tão encantada que eu fiquei. E começou a fazer seus próprios quadrinhos, né? Isso, comecei a fazer, eu estou aqui, né, caminhando, porque eu sempre trabalhei mais com ilustração, por mais que eu sempre gostei muito de quadrinho, mas eu espero que em breve eu consiga aí despontar também aí no mundo quadrinístico brasileiro. Valéria, vamos chegar então a uma coisa assim mais específica. Eu acho que os últimos 10 anos tem tido uma mudança muito grande, tanto na recepção do material produzido por mulheres, quanto no próprio reconhecimento da presença das mulheres nos quadrinhos. E eu não sei se eu estou puxando uma coisa que não tem muito a ver, mas em 1916, se eu não me engano, acho que foi 16, teve a controvérsia em Angoulême quando o festival falou que a história dos quadrinhos, a mulher não estava na história dos quadrinhos, né? Por isso que as mulheres não estavam também presentes nas premiações principais do festival de Angoulême. Essa fala, que é uma fala, assim, a gente nem surpreende muito com isso, né? A gente já ouviu coisa até pior do que isso. Não foi tanto a fala, mas a reação a essa fala, né, que foi uma fala infeliz, mas a reação a essa fala mostrou que elas tanto estavam presentes, quanto elas não iam ficar em silêncio depois de ouvir uma coisa dessa. E o reconhecimento até de outros pares, né, de homens que fazem quadrinhos, né, do trabalho das mulheres. Então, esse momento, né, que teve esse choque que a Angoulême provocou, e que eles estão até hoje tentando limpar a sujeira, eles querem limpar a imagem do festival depois disso, foi como explodir um balão, né? De repente você vai ter uma movimentação muito grande dos coletivos, você vai ter os dados estatísticos mudando, nós só temos 12% de mulheres produzindo, de 12% em um ano foi para 26%. Né? As coisas foram dando uma mudança. Então, eu acho que esses 10 últimos anos, eles têm mostrado que não apenas existe uma presença relativamente grande de mulheres produzindo, como também elas não estão afim de ficar nas sombras, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Eu não lembro especificamente, enquanto estava falando, eu joguei aqui, porque eu comentei sobre isso no meu blog, no Show de Café, se foi 2016 mesmo, ou 2018. Na parte de 2016. Oi? 16 mesmo? 16. Tá. Então, assim, eu acho que a questão toda é não querer ver, tá? É não querer enxergar. Quando a gente faz pesquisa, as pessoas acreditam ou defendem a ciência neutra, né? O pesquisador, né, ele vem imbuído de uma série de pressupostos. E se ele não tem um orientador ou orientadora capaz de fazer com que essa pessoa abra os seus horizontes, ou se é uma pessoa obtusa também, você pode ir naquela mesma batida até o final. Então, você tem um pressuposto que é mulheres não leem quadrinhos. E mulheres não produzem quadrinhos. E aí, né, mesmo quando é uma mulher produzindo, quer dizer, se é uma mulher produzindo e se ela assina esse material, muitas vezes ela já é desqualificada por princípio. Tem gente que não entende até hoje porque há mulheres que assinam ainda nos nossos dias com nomes que são nomes ambíguos. Então, pode ser homem, pode ser mulher, Daily Magic, né? Daily Magic está lá nos anos 1940, mas você assina, o que é isso? Quem fez isso aqui? É um homem ou uma mulher que está fazendo isso daqui? Né? Ou então assinam com siglas, porque se você assina um nome feminino naquele trabalho por princípio,
ele já vai ser lido com outros olhos, ele já vai ser observado, não, é trabalho de mulher. Por isso eu até abri aqui a matéria que eu falei se chama Como a Presença Feminina Tem Mudado a Produção de Quadrinhos no Brasil, com narrativas cada vez mais plurais. O título é muito bonito, a intenção também é bonita, mas a ideia que se abre, né, o rapaz que escreveu a matéria, o autor, mas ele está falando da quadrinista Adriana Mello, que foi premiada com Eisner, e que ela ouviu, nossa, você não desenha como mulher. E aí ela pergunta, mas por quê? Seu desenho tem muitas sombras, é forte, e você sabe, mulheres costumam desenhar coisas delicadas. Eu vou estar fugindo, né, totalmente daquilo que você me propôs aqui, Natânia, a comentar. Então, são duas ideias, né? Você desenha bem, o seu quadrinho é bom, porque você não desenha como mulher. Então, essa é uma ideia. E é uma ideia que continua muito presente, né? Então, você vê, por exemplo, a valorização do trabalho de algumas mulheres. A princípio, porque não se sabe que elas são mulheres, você olha e você fala, poxa, que trabalho legal. Nossa, é uma mulher que está fazendo, que surpresa. E a outra é... Mulheres costumam desenhar coisas delicadas, ao longo do texto ele escreve também coisas fofas. E aí a desqualificação das mulheres que desenham coisas fofas, coisas delicadas, porque são supostamente coisas de mulher, e por isso elas não têm a mesma importância do que os quadrinhos supostamente fortes e sérios, e é que nem a moda no cinema, na TV, de pintar tudo de preto, né, porque botar cor, eu gosto de cores, né? Botar cor desqualifica o seu material. Então, para ser sério, então você pega, por exemplo, o Game of Thrones, né, que nos livros o cara descreve lá os cavaleiros parecem carros alegóricos, coloridos, brilhantes, etc. E você olha o seriado, tudo cinza, preto, azul marinho, marrom, porque senão o macho que assiste aquilo ali não vai achar que aquilo é sério. Né? E a mulher que introjeta que ela não pode gostar desse tipo de cor, também ela vai achar que não é. Então, assim, é muito preocupante, né, quando você chega em 2021, ainda está, por exemplo, tentando mapear o que é o bom quadrinho a partir de determinados pressupostos, que seria parecer coisa de homem. E, por outro lado, você ter mulheres dentro do próprio meio de quadrinhos que não questionam isso. Então, eu li, posso passar a matéria, linka a matéria para o pessoal que quiser ler, porque eu acho ela muito importante para isso. São problemas, né, que eu apontei, eu comentei no meu blog e apontei isso que eu considero problemas que são problemas muito sérios. E aí, por princípio, né, se a gente vai olhar essa história dos quadrinhos feitos por mulheres, as mulheres nos anos 30, elas vão ser principalmente, vão estar entrando aí desenhando os quadrinhos fofos. E aí eu achei aqui que tinha fugido o nome da Rose O'Neill, que é aquela pioneira da época, né, contemporânea do Yellow Kids. E que ela ficou riquíssima, porque ela desenhava uns bonequinhos engraçadinhos, os Kilpis, que viraram bonecos. Todo mundo da minha idade teve um Kilp sem saber que se originava de um quadrinho feito por uma mulher. Porque o quadrinho a gente não conhecia, mas a gente conhecia aquele bonequinho gordinho que tinha o negocinho na cabeça. Então você veja, toda uma cultura, né, de brinquedos, etc., que veio de um quadrinho feito por uma mulher durante anos e anos. Ela não fez só aquilo, né, e que simplesmente apagaram a origem foi toda apagada. Então, assim, o cara de Angoulême, né, que disse que foi tentar se desculpar, o pior é que as emendas, elas saem piores que o original. Se você vai tentar emendar, fala assim, olha, você pode dizer assim, não, é que eu sou realmente, eu nunca parei para olhar os quadrinhos feitos por mulheres, eu errei, eu sempre... Não, é porque não tem mulher produzindo, é porque não tem mulher importante, é porque não tem mulher com visibilidade, ou é porque os quadrinhos das mulheres não têm a mesma qualidade. Então, eu acho complicado, né, exatamente isso, né, quando as mulheres quadrinistas, elas engolem isso, de que seus quadrinhos não têm qualidade, porque são feitos por mulheres, com temas do interesse das mulheres, né, que é esse olhar diverso, esse olhar plural. Então, por isso, eles não têm o mesmo valor. E eu acho a internet fundamental,
porque a internet é o meio principal de tornar isso público, de tornar esses quadrinhos acessíveis, de tornar essa produção feminina visível. E claro, né, não tem como falar assim, a importância do mangá que foi lido, né, nos últimos 20 anos para que meninas pudessem ler quadrinhos que lhes agradavam e ver mulheres assinando os seus quadrinhos e saber, poxa, foi feito por uma mulher, eu também posso fazer quadrinhos. Porque os quadrinhos ocidentais, não é que as mulheres não estivessem lá, mas elas estavam ocultas. Tem um documentário muito legal, é o She Makes Comics. Ele está disponível agora em algum lugar. Eu participei, inclusive, quando estavam fazendo o crowdfunding, é um documentário americano. E aí você vê, por exemplo, que o grande sonho de muitas das mulheres e meninas que estão participando ali, algumas das quadrinistas, era fazer o quadrinho que é o quadrinho mainstream americano, que é o quadrinho de super-herói, que é aquele que mais faz pouco caso delas, que mais as ignora. Então, assim, elas não queriam fazer outro tipo de quadrinho, ainda que pudessem fazê-lo. Elas estavam querendo entrar naquele mainstream, fazer as suas heroínas ou desenhar os seus heróis, né? É um negócio bem complicado isso, né? E na França não é tão diferente. Assim, desculpa eu estar falando demais, mas a sugestão de um vídeo que saiu no Dia Internacional das Mulheres, eu acho que vocês talvez conheçam o Quadrinhos na Sarjeta, o canal, vocês conhecem? Do Alexandre Link. Uhum. Ele fez um vídeo que, a princípio, eu conheço o trabalho dele, eu falei, não, vai dizer que o cara vai cair nisso. Assim, ele fez um quiz, adivinhem quais desses quadrinhos foram feitos por mulheres, e aí ele pega quadrinhos todos ocidentais, dos mais diferentes estilos de traço, etc. Aí bota as imagens, esse aqui, ele foi feito por uma mulher ou por um homem? Todos eles eram feitos por mulheres. E começou com aquela francesa que é sua amiga, esqueci o nome dela. Chantal Montelier. A Chantal é a primeira que ele usa o trabalho dela e fala como ela é importante, como ela deveria ter saído aqui no Brasil e não. Então, tudo era feito por mulher. Do quadrinho de aventura, do quadrinho de linha clara, do quadrinho sujo, do quadrinho underground, do quadrinho heróico, tudo era feito por mulher. Mulher pode fazer qualquer tipo de quadrinho. E fazem. Né? E fazem, desde sempre. Kátia, você como produtora de quadrinhos, para você, assim, como é que é produzir quadrinhos no Brasil e o que você acha que mudou nos últimos tempos, para bom ou para pior? E você teve o seu debut em Angoulême, né? Você teve contato com outros autores, você viu movimentação, você trouxe alguma coisa com você de lá? O que você pode falar para a gente sobre isso? Então, antes de responder a sua pergunta, a Valéria estava falando e eu fui lembrando aqui de uma coisa que aconteceu quando eu comecei a produzir. O meu primeiro trabalho dos quadrinhos é o Diário de Virgínia, e ele tem um... Eu não vou dizer que ele é 100% autobiográfico, mas eu coloco a base das histórias da personagem Virgínia eram muitos conflitos que eu estava vivendo na época. Então, assim, eu estava num período assim meio perdida, após faculdade, e no meio do ano a minha mãe faleceu, e aí eu comecei a produzir novamente, a desenhar novamente, uma coisa que eu não fazia desde que eu tinha terminado a faculdade, e aí estava naquela de entrar no mercado de trabalho, e o quadrinho ele me ajudou a ir lidando com algumas questões que no momento eram bem dolorosas para mim. Meu primeiro pensamento, quando eu comecei a produzir, e aí a referência visual e de estilo que eu tinha de material autobiográfico eram os trabalhos do Crumb, sabe? Aquela coisa pesada, traço sujo, sabe? E quando eu comecei, eu falei, não, eu vou fazer um quadrinho autobiográfico. E eu comecei nesse processo de primeiro, eu não vou conseguir me colocar, então eu vou usar uma personagem. E aí, nesse processo, eu comecei a trabalhar muito mais com metáfora visual e fui levando a coisa para um lado poético. Mas no início, a minha ideia
E aí, quando a Valéria comentou essa questão de o traço fofinho, ele, por ser feito por uma mulher, ele é considerado menos valioso do que uma coisa mais artística, sabe? Que, que quando a gente for avaliar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí a minha ideia era fazer o meu trabalho semelhante ao trabalho do pessoal que fazia quadrinhos autobiográficos dos anos 60, os homens, porque era a referência que eu tinha na época. E aí eu comecei a produzir, e aí eu percebi que eu não conseguiria fazer um quadrinho naquele estilo, porque não era, eu acho que artisticamente não era a forma como eu queria me expressar, e um quadrinho que mudou a minha perspectiva e me deixou um pouco mais confiante em relação a isso foi o Retalhos do Craig Thompson. Primeiramente, por ser também ter um tom autobiográfico, por ser um quadrinho que ele tem, diferente de quadrinistas como Crumb, ele tem tanto em relação ao estilo como a própria narrativa, ele tem uma outra forma de trabalhar a história dele, e uma forma que em alguns momentos vai um pouco mais para o lado poético, para o lado metafórico, e eu acho que isso me abriu os olhos para perceber que existem outras possibilidades de produção visual que se aproximam muito mais de uma coisa mais fluida, menos a ideia que a gente tem de uma produção masculina, que é uma coisa mais, não sei, mais bruta, mais rude, de que você trabalhar um assunto com sensibilidade, com leveza, não necessariamente é uma forma menor de expressão artística, mas é uma forma diferente de se trabalhar. Que não existe só o modelo masculino de se produzir as coisas. Esse modelo, assim, tipo Crumb, que é macho, não sei o quê, e aí o traço é sujo, Desculpa, e é bruto. E é um modelo masculino, acho que a gente acaba dicotomizando a coisa. Há homens que fazem quadrinhos extremamente delicados, extremamente fofos, e eles são homens. E há mulheres que fazem quadrinhos que são extremamente pesados, sujos, e são mulheres. A questão é como se quer botar as pessoas nas caixinhas, assim. E a gente se encolhe, né, e não consegue perceber a diversidade, né, que vamos nos espalhar e ocupar todos os espaços possíveis, né? Sim, foi a partir daí, porque se você for pensar assim, narrativamente falando, tem histórias, você pode trabalhar com todas as formas de expressão artísticas que elas vão se encaixar em histórias diferentes. Não existe uma pior que a outra. São formas diferentes que aqui naquele momento foi interessante para mim para perceber isso, de que, ok, eu utilizar o meu traço e eu me expressar da forma como eu consigo me expressar e produzir as coisas. Uma coisa que eu achei interessante ao longo da produção do diário é que mesmo um pouco mais reconciliada com o meu traço feminino, enfim, o meu traço de desenhar, sem me preocupar, um traço muito fofo, não sei o quê. Eu recebi um feedback da minha produção que foi um feedback também de homens que liam meu quadrinho, se identificavam com algumas coisas que tinham lá, porque como eu fui trabalhando a coisa muito mais metafórica do que me colocando lá como a personagem, porque a personagem ela falava muito sobre as emoções, então as emoções dela eram personificadas. Então essa aproximação um pouco mais universal desses dramas que a gente vive, e isso eu confesso que me surpreendeu, fez com que várias pessoas, independente de sexo e idade, se identificassem com o meu quadrinho. Então, eu achei, a Valéria estava comentando, eu me lembrei assim desse início, de que foi um processo
e confiando na minha própria produção, de que o que eu fazia era quadrinho, eu não precisava emular um ou outro estilo para que ele fosse válido. Natânia, você pode repetir sua pergunta, que eu fui com outro lado. Não, tava ótimo você falando, eu deixei fluir. Então, não, mas hoje, Kátia, você, profissional, no Brasil, como é que é a recepção do seu material hoje, dos catitos, do que você tem feito? A gente está vivendo um período de pandemia, né? Então, assim, nós temos mais os eventos. Mas quando você ia nos eventos, né, você percebia alguma mudança em relação à recepção do teu trabalho e a mesma quantidade de mulheres, né? As mulheres estão se destacando dentro dos eventos, dentro das produções, ou elas ainda estão no cantinho, ainda esperando para poder conseguir ocupar um espaço maior? Dos eventos nacionais que eu participei, há uma presença, assim, perceptível, e eu acho isso maravilhoso, de mulheres produzindo seus quadrinhos. Uma das edições do FIC, que foi a edição que eu fui com mesa, porque eu ficava naquilo, ai meu Deus, será que eu... Porque para mim, assim, o FIC foi um evento muito importante, então eu levei 2 anos, duas edições do FIC para ter coragem de falar, não, eu vou lá com a banca e vou lá vender o meu trabalho. E foi uma edição que foi uma edição que teve uma presença gigantesca da produção independente de quadrinhos. Eu acho, eu não sei depois os números, depois da edição de 2015, mas foi uma das edições que, assim, que o espaço foi ocupado, eu acho que 80% por produção independente, e as mulheres estavam lá representando e tal. E aí a gente tem que pensar também as coisas regionalmente, porque, assim, onde eu moro, não existe um mercado de quadrinhos, tem pessoas produzindo quadrinhos e se virando da forma que pode. E aqui ainda eu posso contar umas 2 ou 3 quadrinistas de 20 caras produzindo quadrinhos. Então, depende muito também da região que você está e de como o mercado independente está acontecendo. Quando eu comecei a minha pesquisa, em 2018, eu peguei e comprei o ingresso, dei um jeito de comprar o ingresso para ir lá, para contar quantas mulheres tinham em cada mesa. Porque uma coisa é a relação que sai naquele catálogo, e outra coisa é quem está dividindo com quem, como essas mulheres estão dispostas, quantas pessoas tem em volta daquelas mulheres. Eu queria ver isso, eu não queria ver aqueles números que estavam lá, que a CCXP, a Omelete disponibilizou. Eu queria ver como era aquilo. Então eu saí andando de mesa em mesa, contando, vendo, reparando mesmo qual eram os sotaques que eu estava ouvindo ali, qual eram as cores, que tipo de mulheres estavam ali presentes. Então, assim, foi bem interessante. Espero que um dia eu esteja lá e alguém passe contando também, eu esteja incluída na contagem dessa pessoa. A questão, né, do retorno, do retorno financeiro, de ter lá uma mesa, por exemplo, numa CCXP, foi algo que eu perguntei às quadrinistas que eu pesquisei. Eu pesquisei 3 quadrinistas na minha dissertação de mestrado, a Dica Araújo, né, a Flávia Borges e a Ana Cardoso, né? E aí eu perguntei para as meninas qual foi o retorno que elas tiveram, principalmente a Flávia e a Ana, que elas tiveram mesa naquela época. Eu fui tanto em 2018 quanto em 2019. Elas falaram que tiveram um pouco, né, um aumentozinho, né, nesse retorno, mas que não é nunca algo assim, um retorno maravilhoso. Mas elas estavam até animadas. A Ana chegou a dizer, acho que o ano de 2018 tinha sido o mais rentável. Ela vem participando desde a primeira CCXP, entendeu? E aí aquele ano tinha sido um ano de melhor retorno para ela. Então eu parei para pensar, quando eu olhei aquelas mesas, eu fui atrás do valor de uma mesa daquela. Eu fui saber quem era da cidade do Rio de Janeiro, porque quem não era teve que pagar passagem, quer dizer, de cidade de São Paulo, quem não era teve que pagar passagem de avião ou de ônibus.
teve que manter-se em algum lugar, a alimentação, a impressão daqueles materiais para serem vendidos. Eu fiz todo um balanço sobre isso, né? E aí, no final, a conclusão que eu cheguei é que não é algo barato, não é algo acessível, entendeu? Então, deve ter muito mais mulheres periféricas. Eu sou uma mulher periférica, eu consegui, graças a um concurso público, ter acesso a determinados locais, mas ainda sou periférica. E eu fiquei pensando, nossa, uma leitora de uma região aqui, como de São Gonçalo, não consegue chegar numa CCXP e muito menos colocar uma mesa, entendeu, para vender os seus quadrinhos lá. Então, deve ter muitas mulheres aí gênias, assim, com os trabalhos delas ainda ocultos. A internet pode ser um facilitador? Claro, sim, com certeza, mas esses eventos, ele tem uma questão de com legitimar, eles têm um poder de potencializar, né? Eles potencializam, né? Tanto que muitas das meninas falaram que depois, né, a Flávia Borges falou que depois que ela participou da Comic Con, muitas pessoas vieram pedir pelo trabalho dela, foram atrás do traço dela, entendeu? Então tem uma importância, mas não é fácil. Das 3 meninas que eu pesquisei, 2 se consideram classe média e uma, que a Flávia falou, olha, eu não sou classe média, então o esforço dela deve ter sido hercúleo para poder estar ali no evento, mas ela estava. E aí eu consegui a Maré Alta, maravilhoso dela, né? Esse quadrinho é muito bom. Eu amo. Eu acho que há uma discriminação grande contra as mulheres quadrinistas também, porque por não terem espaço nas editoras tradicionais para publicar, elas acabam fazendo a sua autopublicação. E aí também se cria uma imagem que se tem, inclusive, para quem publica livros, né, por conta própria. Essa pessoa não conseguiu a chancela de uma grande editora para que seu material chegue ao grande público. Essas mulheres, no caso, elas estão à margem desse mercado editorial formal, por assim dizer, mas elas estão no centro da vida da internet, que é uma vida extremamente criativa, diversa, plural. Então, a quantidade de gente que aproveita essa oportunidade para publicar é maravilhosa, né? E eu acho que esse é o caminho, principalmente nesse momento que a gente tem, para que essas mulheres possam estar publicando. Retornando um pouco para a questão histórica, né, eu sempre duvido muito dos dados a respeito do interesse das mulheres por quadrinhos e da produção de quadrinhos, por conta exatamente dos pressupostos quando as pessoas vão fazer suas pesquisas, né? Então, o sujeito pesquisador de quadrinhos, não raro, é alguém que lia quadrinhos quando criança, quando adolescente, e que normalmente é homem, que normalmente no seu círculo só tinha outros homens leitores de quadrinhos, né? E aí você já cria uma imagem, né, que é uma imagem de bolha, mas que não é uma bolha que você deva desprezar, né? Uma bolha efetivamente importante, porque a sua experiência, né, como leitor de quadrinhos, que vai, de uma certa maneira, te empurrar para a pesquisa. Eu acho que uma das questões é como é feita a pesquisa sobre quadrinhos no Ocidente. Isso impacta, por exemplo, a visibilidade das mulheres e como as mulheres quadrinistas elas são vistas também, né? O seu trabalho é valorado, o seu trabalho é aceito ou não aceito. Tem um livro que saiu, por exemplo, um livro que saiu recentemente aqui no Brasil, que eu não tenho esse livro nas mãos, que foi muito recomendado, e aí eu comprei esse livro e fui ver a parte em que os sujeitos, eu acho que eu achei até a capa dele em inglês, mas não, enfim, o que era falado sobre mangá e sobre mangá, shoujo e josei. Então, os sujeitos falando de mercado americano, falando do impacto do mangá, Sailor Moon, Fruits Basket, até aí tudo bem, está tudo correto em linhas gerais. Mas aí, por exemplo, eles foram explicar por que os quadrinhos para mulheres adultas não eram publicados nos Estados Unidos, o josei. Você tinha muito shoujo, não tinha josei, né? E eles dão a seguinte explicação. É porque
esses quadrinhos não são publicados nos Estados Unidos, o que já é um equívoco, você tem vários deles que já naquela época já estavam saindo um tempo, mas ele dizia o seguinte, que era porque esses quadrinhos tinham muito sexo explícito. Tinha muito sexo. Bem, você tem quadrinho que tem muito sexo e que é publicado normalmente. E uma parte considerável do Josei não tem sexo nenhum, nem nudez nenhuma, nem coisa nenhuma. Não que isso seja a princípio problema para qualquer coisa. E que, na verdade, né, se a gente vai pensar em por que você tem uma quantidade tão menor de quadrinhos que, a princípio, tem o seu público-alvo original, a gente não pode esquecer isso, como mulheres adultas, não sai no Ocidente, é porque não se acredita que mulheres adultas leiam quadrinhos. É por causa disso, não é por conta do conteúdo, você acredita? Mulheres adultas não leem quadrinhos. Então, se aquele material não conseguiu furar a bolha de alguma forma, e atrair o público masculino, ou atrair atenção, ou virar animação, ou virar filme, ou virar dorama, ele não vai sair do Japão. Porque o mercado ocidental, salvo a França e a Itália, em segundo lugar, são os 2 países aí importantes, eles partem do princípio que mulher adulta não lê quadrinho. Isso ainda é uma realidade muito forte aqui. Então, o leitor preferencial de quadrinhos continua sendo a criança, continua sendo a criança do sexo masculino, e aquele leitor que permanece é o homem. É o homem. Então, você ainda é visto meio como um alienígena, principalmente fora de certos nichos, fora de certos grupos. Mesmo com a presença do mangá, mesmo com tanto tempo de gente produzindo material sobre quadrinhos, mulheres produzindo quadrinhos e sobre quadrinhos cada vez mais, isso ainda é uma realidade muito complicada. Eu queria que vocês indicassem uma leitura, de repente, porque, por exemplo, eu tenho aqui, vocês podem indicar isso aqui, e tem o livro recente que a gente publicou, que tem alguns textos, muito texto falando sobre a questão da mulher nos quadrinhos. De material publicado, né, que você tenha materialmente, né, para oferecer, você tem muito pouco ainda sobre quadrinhos, né, sobre estudos acadêmicos sobre quadrinhos falando de mulheres que tenham sido publicados. Você vai ter dissertações, você vai ter teses, você vai ter artigos, mas livros, né, eu acho que a Aspas está sendo pioneira em reunir esse material e publicar esse material. Então, a gente teria muito mais que falar assim, olha, eu adoraria ter os livros da Trina Robbins publicados no Brasil. Pelo menos um. Publica um só. Né? Não precisa publicar tudo, não. Escolhe aí um desses, né, que ela faz aquilo que a gente chama de her story, né, dos quadrinhos, né, a história sob uma perspectiva feminina, eu nem estou falando feminista, embora seja, feminina dos quadrinhos, mostrando que essas mulheres estavam lá. Só que os livros, com a questão do dólar hoje, os livros da Trina Robbins, eles se tornam proibitivos, né? Infelizmente. Agora, se vocês conseguirem este livro, levanta aí, Natânia, tem um texto da Trina Robbins aí, que eu acho que é a primeira coisa dela publicada em português. É a primeira coisa, e vai ter no link, a gente vai deixar o acesso a esse livro, que ele tem gratuito, em forma de e-book. Se você quiser ter ele bonitinho na sua biblioteca pessoal, você pode comprar o livro, ele está à venda. Mas ele é um livro que você pode ter acesso gratuito. Tem um artigo da Trina Robbins, né? E assim, infelizmente, eu acho complicado, porque, salvo o material da Aspas, o que você tem é material que ainda continua restrito ao círculo acadêmico. Ou material que, quando é publicado, por exemplo, como o texto lá que são no Globo que eu falei, eu acho que ele é bem intencionado, mas ele foge, né? Ele escorrega tanto para um lado e para o outro. Até não comentei algo que eu acho importante falar. Então, por exemplo, quando o artigo dá voz a uma quadrinista trans, chama Laerte. Adoro Laerte, mas Laerte, quando se tornou Laerte ainda antes de transicionar. Laerte não teve que enfrentar as barreiras, nem como mulher cis, nem como mulher trans. E ele sabe disso, e a fala dele é pertinente,
mas é o fato dele estar ali entre as mulheres quadrinistas, quando você poderia chamar quadrinistas trans brasileiras que estão aí lutando para um lugar ao sol e que existem, né? E chamar a Laerte para falar de como é importante essa mudança de olhar que ela agora tem, né, do tempo em que produzia, né, sob um olhar masculino, e agora que ela abriu o leque, né? Então, assim, eu estou falando, mesmo as matérias que são legais, elas pecam aí, elas escorregam para lá e para cá, ao não romper com essa história de quadrinho, né? O bom quadrinho é o quadrinho feminino que parece quadrinho masculino, né? Que o quadrinho feminino normalmente é um quadrinho fofo e bonito, já dando a entender que aquilo é menos importante, ou menos relevante, ou menos quadrinho, ou de não dar voz a quem está aí tentando aparecer, e às vezes com grande mérito. Então, assim, é muito complicado, né, essa situação. E aí eu leio essas coisas, eu falo, cara, 2021 e a gente ainda marcando passo. É porque, como eu pontuei lá, não é uma questão evolutiva, né? A gente caminha, mas se a gente se distrai, a gente é jogar. É como a onda, né? A onda te empurra, daqui a pouco ela te puxa e se deixar, você vai embora, né? Pro mar sem fim, né? E a questão das mulheres, dos direitos das mulheres, da visibilidade das mulheres, ela está sempre nessa situação. Fazer as indicações? Você quer, pode indicar uma obra, pode indicar um quadrinho, Kátia pode indicar o Diário de Virgínia, né? Pode indicar os quadrinhos dela, para a gente poder finalizar. Tá bom? Manda ver. Só um ou pode ser 3? Não, quanto você quiser. Ah, tá. Então, ótimo, maravilhoso. 10 não. Então, 10 não, né? Então, 10 vou pegar não. 3 aqui, ó. Vou pegar só 3. Bom, para indicar alguns quadrinhos aqui, né, eu vou puxar de novo a sardinha para as mulheres quadrinistas que eu pesquisei, né, na minha dissertação. Então, eu vou indicar a Ana Cardoso, né, com Quando Você Foi Embora, mas ela também tem o IPET. E, assim, se você tiver a fim de chorar um pouco, desidratar, você lê Quando Você Foi Embora, é maravilhoso. Ele aborda tema como a tristeza, o sentimento de saudade que um animal pode ter, né? Então, assim, acho que foi a primeira leitura que eu fiz, assim, o primeiro quadrinho que eu vi os sentimentos dos animais, como tristeza, como saudade, ser abordado de uma forma muito muito bonita mesmo. Então, assim, Quando Você Foi Embora, e aí, se você quiser, já vai no embalo, pega o IPET também, que é anterior. O IPET é esse aqui, coloridíssimo, maravilhoso, entendeu? Eu estou mostrando aqui, eu sei que depois ele pode colocar as imagens. Ó, é maravilhoso, cores muito fortes. Da Flávia Borges, né? O quadrinho, né, Maré Alta dela. É um quadrinho que as personagens não têm balão de fala. Os únicos textos que aparecem são textos de partes de música. Inclusive, você pode ter uma trilha sonora enquanto você lê o quadrinho. Aqui tem o código, aqui, olha, você pode ler esse código, e aí você vai acompanhando o quadrinho junto com as músicas, né, que ela sugeriu. É muito legal. As cores dele são maravilhosas, então tem uma personagem que as cores são cores quentes, para representar mais uma agitação, coisa e tal, e tem uma personagem que tem as cores frias. E quando as duas se encontram, as cores se misturam, e aí o vermelho de um com o azul do outro forma um roxo, e é muito interessante. E eu trouxe a Melaça, que na verdade, é uma coletânea, mas nela tem um trabalho da Dica Araújo, que também é uma das mulheres, né, das quadrinistas que eu pesquisei. Todas elas são mulheres que se autodeclaram mulheres negras e feministas, inclusive, entendeu? E aí, o que eu gosto muito no trabalho da Dica é que tem uma pegada, assim, que eu me lembro do mangá, sabe? Aquele jeito no mangá, o uso de retícula, o uso de alguns símbolos que são típicos no mangá, né? E é uma mistura de mangá com cartoon. Então, são esses, Maré Alta, Quando Você Foi Embora, e esse aqui da Dica se chama Domingo Tem Macarrão.
A Dica gosta de fazer alguns quadrinhos com tema assim, de comida. Essas são as minhas indicações. Então, eu vou fazer a primeira indicação, sou eu. Hoje eu trabalho com um selo pessoal, que é o Quadrinhos Infinitos, então tem Instagram, tem site. No site tem toda a minha produção de webcomic, que também tem uma lojinha para o material que são impresso. O Diário de Virgínia é um projeto que eu não produzo mais, mas toda a história está tudo disponível online ainda. Tem um site próprio, que é o diariodevirginia.com. Então você pode entrar lá e ler a história. Tem livro também que é um personagem que eu tô trabalhando desde o ano passado. Ele já tem um volume impresso, mas também tem umas histórias online. Lá no Quadrinhos Infinitos tem o link para ele. E de livro impresso eu vou recomendar o Mulheres e Quadrinhos, que é um compilado de artigos e quadrinhos de mulheres, e foi organizado pela Dani, pela Laluna, e ganhou 2 HQ Mix ou 4, acho que ganhou 2 HQ Mix. Então, e tem um quadrinho meu aqui, então eu recomendo. Também recomendo que tenha um texto meu. Ah! Também recomendo que tenha um texto meu. E eu vou encerrar assim, falando, leiam as produções da Aspas. A gente tem produzido, nos últimos tempos, bastante material, né? Nós temos aí 3 livros falando especificamente sobre representações do feminino de gênero, sendo que que é o que a Valéria indicou, vai estar o link aqui embaixo, ele está disponível para download, porque tem um formato e-book também, que nós fizemos para quem distribuição gratuita. E além disso, a Aspas tem um diferencial, eu acredito, com relação a grupos de pesquisa, que nós temos uma quantidade relativamente grande de mulheres pesquisadoras, né? Eu não sei, não dá para quantificar agora, porque entrou mais gente nesse último ano, mas a gente tem aí uma média de 30% de associados, 35%, talvez até mais, porque, como eu disse, entrou mais gente agora, de associados que são mulheres que produzem pesquisa em quadrinhos. Não vou falar que todas produzem falando sobre mulheres, mas são mulheres trazendo novas perspectivas dentro da pesquisa, o que eu acho que é muito importante. A gente não tem majoritariamente pesquisas feitas por homens, não depreciando as pesquisas feitas pelos homens, mas a gente tem pesquisas feitas por mulheres que trazem olhares diferentes, olhares diversos. E essa diversidade é importante tanto para a gente conhecer um pouco mais sobre os quadrinhos, quanto até na questão da produção, na produção mesmo, na produção acadêmica, produção científica. Ela precisa ser diversa, para ela realmente ter valor. O valor dela, o grande peso da pesquisa está justamente na diversidade, porque ninguém quer ler a mesma coisa várias vezes, né? Ninguém quer pegar o dicionário dos quadrinhos e achar as mesmas pessoas lá sempre. Ele tem que estar sempre sendo atualizado, porque a diversidade, afinal de contas, é a marca da humanidade, né? Nós somos diferentes. Nós temos pessoas, tipos, culturas, tudo é diferente. E a Aspas, ela traz isso, ela traz várias perspectivas e a gente pode encontrar. E os livros que foram citados, links, vão estar disponíveis na descrição para quem tiver curioso depois, quiser acessar. E deixe nos comentários, né, que os participantes, assim que possível, vão responder para vocês os comentários. E, enfim, obrigada por assistir mais um Café com Aspas. Então, a gente se despede agora. Espero que tenha sido bom para vocês, foi bom para nós aqui, com certeza. Tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Até.